E, gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu povo amado de Jesus. Bora aqui já mandar pro pessoal. Deixa eu ver como que eu mando aqui separadamente. Ó, você que já chegou aí, que eu vi que já temos algumas pessoas aqui, já vai enviando aí. É só vocês clicarem no aviãozinho aqui embaixo e enviar para pelo menos 10 amigos. Deixa eu enviar aqui para mais de 20, em nome de Jesus. Isso, para Summer, para Rô, para Raquel, para Má, para Pan. Isso. Ei, Poli. E Carolzinha. Seja muito bem-vinda, meninas. Hoje nós iremos falar do tema como alcançar a plenitude em Deus. Essa plenitude que todos nós ansiamos, né? Como ter essa plenitude. Um tempo de muito vazio espiritual, um tempo ao qual a gente vê aí muitas situações tentando tampar um vazio que só Deus pode preencher, né? Uma delas que eu me lembro agora é desse caso dos bebês reborns aí, né? A falta, o vazio que tem dentro de algumas mulheres devido a alguns traumas, e elas vão lá e compram bonecos e aquilo, né, na percepção delas para tamparem esse vazio. Mas hoje eu quero falar da plenitude do Senhor. Sim, existe um lugar de plenitude no Senhor para nós. E eu já quero começar lendo aqui com vocês. Peraí, deixa eu dar uns 2 minutinhos ver se o pessoal entra. E Gabriel, seja muito bem-vindo. Deixa eu enviar para mais um pessoal aqui. Enquanto isso, você que já entrou, vai aí nesse aviãozinho aqui embaixo e clica em pelo menos 10 amigos aí e manda essa live, tá bom? O pessoal ir entrando aqui. Enviar para Mar. Isso. Ó, antes de tudo, vamos começar chamando o Espírito Santo, porque ele é quem vai nos direcionar aqui nessa live, amém? Amado Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito, o Senhor é o dono de toda a sabedoria. Eu quero aqui na autoridade do nome de Jesus te convidar, Espírito Santo. Fica aqui, fica conosco. O Senhor tem primazia, o Senhor tem liberdade aqui nessa live. Fala aos nossos corações. Pai, leva essa live a quem o Senhor quiser, para que haja edificação, haja mudança, haja transformação, haja consolo, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa me usar, Pai, na autoridade do Teu nome, Jesus. Que assim seja, Espírito Santo. A honra e a glória e o louvor é do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por me usar. Eu te louvo e te bendigo e te agradeço em todo sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Seja bem-vinda aí, meninas, Tatá, a Vaneuza. Oh, aleluia. É muito bom poder estar aqui com vocês. É muito bom a gente aprender juntos, porque quando nós estudamos algo, a gente se dispõe ali a fazer algo para a gente aprender juntos aqui, isso fica muito mais fixado na nossa mente, né? Então, a honra e a glória é do Senhor Jesus e eu também saio muito beneficiada aprendendo mais com vocês. E eu quero começar com um texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, no versículo 12. Lembrando que o tema da live é chaves. Eu vou te dar aqui 5 chaves que a gente tem que praticar para nós alcançarmos a plenitude em Deus, certo? Então, como que a gente alcança essa plenitude nesse tempo que tá um tempo... Os dias estão muito corridos, as tarefas parece que elas estão se multiplicando ali. O desejo de um algo a mais, de ser mais produtiva, né? Aquela pressão. Então, como alcançar essa plenitude? O que é essa plenitude? Como dar passos em rumo a ela?
Então vamos começar aqui com a leitura bíblica, que tem em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Esse aqui é o apóstolo Paulo dizendo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, eu quero aqui deixar, para vocês o que significa a palavra plenitude. Se alguém chegasse para você hoje e falasse: fulano, o que é plenitude? O que significa plenitude? E aí no dicionário fala assim, se refere a um estado de totalidade e abundância tanto em um sentido físico quanto espiritual. Então você fala assim: eu estou plenamente em Deus. Eu estou com o meu espírito plenamente descansado no Senhor. É você está por completo a sua totalidade, Então, teu corpo, tua alma, teu espírito, um completo, Um combo completo ali, descansando no Senhor. E eu já quero te dizer que essa plenitude, ela não depende das coisas que estão acontecendo exteriormente. Ela não depende das pessoas que estão à sua volta, ela não depende das situações externas. Por quê? Paulo, ele vivia em meio a perseguições, ele vivia em meio a prisões, e ainda assim ele declarava que ele sabia viver em abundância, sabia viver em escassez, porque ele alcançou essa plenitude do Senhor. E hoje eu quero te dar aqui 5 chaves, ações práticas, porque isso aqui é um tempo que você está dedicando a sua vida para você estar aqui, para você aprender. Então eu quero que você pegue essas ações práticas e faça na sua vida, para que você também alcance essa plenitude. A minha Bíblia ela é de explicação, eu gostaria de ler com vocês esse pedacinho aqui, Você tem muitas perguntas aqui que nos faz refletir. Uma delas é: você é capaz de manter alegria, estar contente perante a qualquer circunstância que tenha de enfrentar? Olha que pergunta forte. Será que nós somos capazes de manter a alegria mediante as situações, a qualquer situação que nós temos que enfrentar? Gente, qualquer probleminha, qualquer situação que vem, a primeira coisa que a gente perde é a alegria. Ai, olha o que aconteceu. Aconteceu com fulano isso, aconteceu tal situação, a gente perde a alegria. É ou não é? Ou é só comigo? Vocês também? Uma das coisas que a gente perde mais rápido é a alegria, mediante as situações desafiadoras, Paulo sabia como permanecer contente, quer tivesse em abundância, quer estivesse passando necessidade. O segredo, olha isso aqui, o segredo estava em aproveitar o poder de Cristo para obter a força necessária. Então, peraí, da onde que vem o poder? Da onde que é que vem o poder de ficar contente? Da força que vem do Senhor. E eu vou te falar uma coisa, o mundo do jeito que ele tá, se a gente não se apegar a essa força do Senhor, a nossa alma fica abatida, fadigada. Nunca se teve tantos casos de ansiedade, depressão. Ansiedade, a pessoa já imagina milhões de coisas na cabeça dela, que nem vai acontecer, mas já vê vários problemas. A depressão é aquele sentimento de eu quero fazer algo diferente, ter algo diferente, mas eu não sei por onde que eu começo, eu não sei como é que eu saio da situação. Ó aqui o segredo, falando, ó o segredo. O segredo estava em aproveitar o poder de Cristo para obter a força necessária. Será que você está passando por grandes necessidades ou está descontente por não ter o que deseja? Será que hoje você está passando por... Você está descontente por algo que você não tem? Quantas pessoas estão descontentes? Eu queria minha casa própria, eu não tenho. Queria ter um carro, eu não tenho. Queria estar casada e não estou. Queria ter filhos e não tenho. Essas situações, ela te rouba a alegria?
Ela deixa seu coração angustiado? Hoje, na autoridade do nome de Jesus, entenda, eu estou falando, os primeiros a ouvir são os meus próprios ouvidos, porque estão próximos aqui à minha boca. Então hoje, oi irmã Glória, paz do Senhor, minha amada, Ana Cristina, seja bem-vinda. Hoje eu quero te convidar, toma posse desse poder do Senhor. Ele está disponível, não é só para a Aline, não é só para a irmã Glória, não só é para Ana Cristina, é para todos. Jesus deixou claro, todos que vierem a mim, eu darei a água que saciará a sede. Nós precisamos desse poder do Senhor. Porque o mundo, né? Primeiro, a nossa luta é contra nós mesmos, todos os dias. Jesus já disse, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz, cada mal no seu dia. Então, todos os dias vai ter algo mal. Todos os dias nós vamos ter que lutar contra a nossa carne. Porque dentro de nós há uma luta entre a carne e o espírito. Mas Paulo nos aconselha, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O coração alegre formoseia o rosto. Então, eu tô refletindo aqui com vocês, quantas vezes a gente já acorda e levantamos da cama, a alegria já foi embora. Ah, não tem como eu ficar alegre porque as contas estão para pagar, não tem como eu ficar alegre porque a promessa do Senhor ainda não se cumpriu. Mas será que não tem mesmo? Olha o que nós lemos aqui. O segredo de estarmos alegres é confiar na força do Senhor. Confiar no tempo dele. Eu não vou me estender muito para a gente entrar nas 5 chaves. Aprenda a confiar nas promessas de Deus e no poder de Cristo para ajudá-lo a manter-se contente. Quantas pessoas, elas se afogam ali em bebidas? Ah, porque quando eu bebo eu fico mais alegre. Quantas pessoas estão viciadas em comprar? Ai, tô triste, eu vou comprar alguma coisa. Quantas pessoas estão procurando seu contentamento em jogos? Esse tempo atrás teve uma crise aí de um tal de jogo aí, e famosos divulgando esse jogo, e muitas famílias ficaram endividadas. Algumas pessoas tiraram até as próprias vidas devido a um endividamento. Mas o que elas estavam procurando? Felicidade, contentamento. Se você está sempre querendo mais, peça ao Senhor para retirar esse desejo e ensiná-lo a estar contente em todas as circunstâncias. Ele, Deus, suprirá todas as suas necessidades, mas de uma forma que só Ele sabe o que é, só Ele sabe ser a melhor para você. Eu até vi aqui, a Mai entrou aqui agora, eu vi foi nos status dela, que uma oração de gratidão, porque Deus não atendeu tudo que a gente pediu ele chorando. Porque quantas vezes a gente pede ele, Pai, me dá, por favor, por favor, por favor. Mas ele, na sua infinita bondade e misericórdia, ele sabe o que é melhor para nós. Né? Mas hoje, nessa noite, eu quero te convidar, peça ao Senhor, para que você esteja satisfeito e contente na presença dele. Isso, volto a dizer, volto a destacar, independe do que está à sua volta, independe do que está ao exterior. A plenitude, ela é algo interior. O Senhor me faz lembrar que agora, quando Estevão foi um homem do Senhor e ele foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu, ele teve a visão do céu. E ele olhou e falou assim, Pai, tende misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Imagina cada pedra caindo, ele foi morto, apedrado. Cada pedra batendo na cabeça, no rosto, e o sangue descendo, e ele lá, pleno. Eu confesso para vocês, eu quero experimentar disso, dessa plenitude. Tô falando que eu quero morrer apedrada, não, mas eu quero experimentar desses fragmentos de plenitude. Que poder de Deus é esse que estava dentro de Estevão? A ponto de estar a dor física ali, terrível. E ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a plenitude. Uma plenitude que o Senhor tem para nós
Nós precisamos acessar isso. Nesses tempos que... Gente, que tempos são esses? Que tempos são esses que nós estamos vivendo? O amor de muitos se esfriando. O egoísmo, cada um procurando só as próprias vontades. Eu sinceramente, eu vejo essa busca pela plenitude, a necessidade assim como o ar que nós respiramos. Porque não adianta nada respirar, ter uma vida se a gente não tem plenitude do Senhor. Dia por dia correndo buscar fontes que não saciam a nossa sede. Fontes de bebida, fontes de pornografia, fontes essas que, né, inúmeras fontes de ter mais dinheiro, de ganância. Só que elas não saciam a nossa sede. Paulo podia viver com alegria, porque compreendia a vida sob o ponto de vista de Deus. O apóstolo se concentrava naquilo que era obrigação a fazer, e não naquilo que pensava que deveria ter. Ele estabelecia corretamente suas prioridades e era grato por tudo que Deus já lhe havia concedido. Paulo se afastava daquilo que não era essencial para poder se concentrar naquilo que era eterno. Muitas vezes o desejo de ter mais ou melhores posses é, na verdade, o desejo de preencher uma lacuna existente na vida da pessoa. E eu vou te falar uma coisa. Você tem uma casa boa, você tem um carro bom, não é pecado, tá? Não é. Mas, primeiro, você tem que ter a conexão com seu Pai. Você tem que ter a sua identidade firmada no Senhor. Porque senão nós... E Luciné, boa noite. Porque senão nós perdemos o foco. Nós perdemos esse contentamento, essa plenitude no Senhor. Tá bom, e se você trabalhar e nunca tiver a casa? Você nunca vai ser feliz? A nossa felicidade tem que estar na cruz. Jesus, Deus, nos amou tanto que deu seu único filho para morrer por nós. E graças a isso nós temos livre acesso a Deus Pai. E graças a confessarmos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós temos a certeza de morar no céu. A certeza. Não é um talvez, é a certeza que vamos morar no céu. Aleluia! Então isso já tem que nos deixar com o coração grato. A que você se dedica quando sente um vazio interior? É uma pergunta para mim e para você. Ao que você se dedica quando sente um vazio interior? Como pode encontrar um verdadeiro contentamento? Outra pergunta. A resposta está em sua perspectiva, em suas prioridades e na fonte de seu poder. Será que podemos fazer tudo? Essa é uma pergunta de novo. Será que nós podemos fazer tudo? O poder que recebemos em nossa união com Cristo será suficiente para fazermos a sua vontade e enfrentarmos os desafios que surgem devido ao nosso compromisso. Quando nós nos compromissamos com o Senhor, aparecem muito mais desafios, aparece perseguição, e eu vou te dar uma balança aqui. Se você se comprometeu com o Senhor, se você se comprometeu a ser um cristão, o que é ser um cristão? Tem uma grande diferença entre você ser um cristão e você seguir uma religião. Você ser um cristão é você olhar para quem Cristo olharia, falar com quem Cristo falaria, ver as coisas, ter a perspectiva que Cristo teria. Então isso difere de religiões. Religiões, né? Respeito aí as religiões, mas religiões muitas das vezes cumprem ali regras. Exemplo, vestimentas, saias, corte de cabelo, mas o chamado, o que Cristo pediu para nós é para a gente ser verdadeiros cristãos, imitadores de Cristo. Amém? E aí, eu quero te falar 5 chaves para que você viva, alcance a plenitude de Deus. E essas 5 chaves, você tem que pôr elas em prática todos os dias. Por que eu trouxe algo prático? Eu não quero que isso aqui seja só mais alguns minutos. Eu quero que você e eu alcancemos essa plenitude. Ela é necessária. Ela é necessária para nos dar força, para seguir, para sobreviver esses dias.
esses dias confusos, esses dias cansativos, né? Então a primeira chave, você vai convidar o Espírito Santo. Você vai chamar o Espírito Santo como se fosse dê o lugar para ele de melhor amigo. Você vai lavar uma louça, fala, Espírito Santo, vamos lavar essa louça comigo? Enquanto eu tô lavando a louça, vai ministrando no meu coração, vai me ensinando. Você vai sair, vou na praça, Espírito Santo, eu tô indo, vamos embora comigo? Se o senhor quiser me usar lá, eu tô disponível. Você vai pro seu serviço, Espírito Santo, vamos trabalhar comigo? Chegando lá, Espírito Santo, ministra. Porque nós sempre temos algo que o Espírito Santo ele vai nos ministrar. Cura interior. Vai nos mostrar, porque muitas das vezes a gente tá errando, a gente não sabe que tá errando. Quem tem mau hálito não sabe que tem, certo? Então convide o Espírito Santo para que você viva essa plenitude. Ele vai te dar essa alegria, a paz que excede todo entendimento. Ele vai te consolar no seu tempo de choro, de angústia, porque esse tempo ele chega para todo mundo. Então, primeiro, todos os dias convide o Espírito Santo. Acordou, fala, Espírito Santo, bom dia. O que nós vamos fazer junto hoje? Eu te convido para tudo que eu vou fazer hoje. Primeira chave. Segunda chave, orar. Todos os dias, nós temos que orar submetendo o nosso pensamento ao Senhor e nos revestindo com a armadura de Efésios 6. Então, eu tenho um grupo de oração, né? Se você não faz parte desse grupo, quiser entrar, depois você me chama aqui no privado, me chama aqui no direct, que eu te adiciono lá nesse grupo. E todos os dias nós oramos. Todos os dias de manhã, algumas vezes de madrugada, aliás, mais de madrugada e algumas vezes de manhã. E aí, nessa oração, a gente submete os nossos pensamentos. Eu falo, Senhor, eu te submeto os meus pensamentos. Porque a Bíblia fala que nós temos que pensar no que é bom, no que é louvável, o que é de boa fama. Mas muitas das vezes o nosso pensamento só pensa nas coisas ruins. Por isso que nós temos que fazer o quê? Senhor, eu te submeto os meus pensamentos. Porque eu quero pensar no que é bom, mas os pensamentos ruins estão vindo. Submete a Deus, fala, Deus, toma posse aqui. É seus meus pensamentos. E o Senhor vai te ajudar. E quando eu falo de você tomar posse da armadura de Efésios 6:10, é porque essa passagem da armadura está lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 10, que fala do capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, botas da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor. Né? Então, assim, nós temos que todos os dias fazer essa oração. Coisa rápida, mas submeter ao Senhor. Para que essa plenitude ela fique dentro de você. Para que esse amor, para que essa presença do Espírito Santo que invade, é algo que, assim, é bonito de ser falado, mas é grandioso de ser vivido. E o Senhor, ele tem esse convite para nós nessa noite, viver essa plenitude, essa satisfação, esse preenchimento, sabe? Então, ore ao Senhor, Pai, eu te submeto os meus pensamentos e me revisto da armadura. Terceira chave, ler a Bíblia. Você ter o costume de ler a Bíblia faz você viver essa plenitude. Por quê? A Bíblia ela te conta relatos de um Deus sobrenatural, de um Deus que impossível não existe para ele. Ele abre o mar, ele faz morto, que estava morto há 4 dias, reviver. O discípulo dele chega lá, Jesus, e aí como é que nós vamos pagar aqui o imposto? Vai lá, Pedro, vai lá, pesca lá. Pega o peixe, dentro do peixe, abre o peixe, tem o dinheiro. Jesus não podia fazer o dinheiro aparecer do nada? Podia, gente, porque ele é Jesus, ele era Deus. Mas ele falou, Pedro, vai lá e faz sua parte. E aí isso aqui fica pra gente uma lição grandiosa. Qual é a nossa parte? Orarmos. Fazer a nossa parte é ler a Bíblia e deixar o restante com o Senhor. Amém? Olha essa chave que Deus me trouxe aqui agora. Ele pode fazer tudo. Ele não precisa de nós, não. Mas ele está esperando de nós um posicionamento. Forte, né? Muito forte. Quarta chave, jejuar. Gente, o jejum, ele alarga as nossas áreas num nível assim sobrenatural. A área espiritual nós ficamos mais sensíveis
ao que Deus está falando, para onde que Ele está direcionando. A área emocional, nós conseguimos ter mais autocontrole, porque quando a gente está com fome, é onde mostra ali a nossa raiva, onde mostra o nosso egoísmo, e aí a gente consegue entender, olha isso, como eu tô sendo egoísta aqui, deixa eu mudar isso aqui. Então jejua. Na área física, o jejum é excelente. Ele faz um detox no teu corpo. Eu fiz uns propósitos com o Senhor, porque eu falei, Deus, eu quero ir para um novo nível. Não quero, sabe, eu não quero mais ficar me preocupando com pouquinhas coisas, não quero ficar aí mais no nível de mentalidade escassa, eu quero ir para um novo nível. Eu fiz um propósito com o Senhor, não fiz em prol de emagrecer. O emagrecimento ele veio de bônus aí, vamos dizer. Quando eu fui para ganhar a lana, até hoje eu emagreci 22 quilos, né? A honra e a glória do Senhor. Então eu tô te falando como isso ajuda também no teu físico. Você fica mais leve, você fica mais forte, você fica mais disposto. Então jejua. Ai, Aline, como que é um jejum que agrada ao Senhor? Jejum é quando dói na sua carne. Exemplo, ficar 4 horas de jejum, 8 horas de jejum, desculpa, eu não vejo como um jejum. Porque para você fazer um exame médico, ele pede 12 horas de jejum. Então, para você fazer um jejum espiritual também, no mínimo 12 horas. E aí você pode fazer ele parcial. O que ele é parcial? Você toma uma água, um café sem açúcar, né? Mas jejue. O jejum, ele alarga o odre. Ele alarga a tua mente, o teu corpo, o físico, né? Ele fortalece o teu físico para que você receba algo novo do céu. Algumas vezes, eu já pensei assim, ai, Senhor, mas eu já conheço tanto do Senhor, que eu acho que o Senhor nem vai derramar mais. Como assim? Hoje eu vejo e falo, que infantilidade é essa da Aline, gente? Que infantilidade é essa da Aline? Porque Deus, dia após dia, Ele tem algo novo. Dia após dia, Ele tem o vinho novo para derramar no nosso odre. E o nosso odre, ele tem que estar preparado. Então, jejue. Então, vamos lá. Primeira chave, convidar o Espírito Santo para tudo que você for fazer. Com muito respeito, com muito temor. Espírito Santo, vamos no banheiro comigo? Espírito Santo, vamos fazer uma comida comigo? Ele quer essa intimidade, ele quer esse nível de intimidade. Espírito Santo, tô indo dormir. Vamos dormir comigo, fala comigo nos sonhos. Espírito Santo, eu tô indo na igreja, me dá um coração ensinável. Primeira chave. Segunda chave, orar, submetendo seus pensamentos ao Senhor. Terceiro, ler a Bíblia. Quarto, jejuar. E quinto, você vai pegar um papel, você vai escrever e você vai criar esse hábito. O hábito, para ele se concretizar como hábito, você tem que ter feito ele 21 dias, todos os dias, sem falhar nenhum dia. Se você falhou, aí você volta a contar de novo, até dar 21. Depois que você deu 21 dias, depois que você completou 21 dias, você pode falar que você tem um hábito. Então, você vai escrever no papel, 3 declarações. E vai pôr aí no espelho, põe no espelho do seu banheiro, se não tiver espelho, põe lá na porta, atrás da porta, né? Não espera ter algo muito assim, aí, um gancho bonito, não. Escreve no papel, pega um durex, cola lá, se não tem um durex, pega uma cola, se não tem cola, pega um prego, se não tem prego, enfia ele lá em algum lugar que você lembre. Faça acontecer. Sabe, o Senhor tem trabalhado comigo de não espere, tá tudo certinho para você fazer. Arranque as desculpas da tua vida, do teu coração e faça. Então você vai pegar um papelzinho e vai escrever 3 declarações. A primeira, eu declaro que estou no centro da vontade de Deus. A segunda, eu declaro que o seu tempo é melhor do que o meu. E a terceira, eu declaro que a minha vida é plena em ti, Senhor. Então, você vai pegar essas 3 declarações todos os dias. Todos os dias você vai declarar essas 3 declarações. Pai, eu declaro que estou no centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o seu tempo é melhor que o meu. Pai, eu declaro que a minha vida é plena em ti. E peça a Ele todos os dias para Ele firmar a tua identidade de filha no Senhor. O Espírito Santo, Ele vai fazer isso com você quando você começa a chamar Ele. Eu aqui em casa, eu afasto a cadeira pro Espírito Santo, sabia? Eu falo assim, Espírito Santo, senta aqui, por favor.
Por favor, Espírito Santo. E ele quer isso. Só que os primeiros dias, talvez você não sinta nada. E ok, é você perseverar. É você continuar. Pega esse papelzinho. É uma ação prática. Pega esse papelzinho. Escreve essas 3 declarações e deixa num lugar que todo dia você vai ver. E todo dia você vai fazer. E de preferência no mesmo horário, pela manhã. Declarando essas 3 declarações. Ai, Aline, esqueci de fazer pela manhã, eu só faço amanhã. Não. Você vai fazer de tarde, você vai fazer de noite, mas você vai fazer. É bom que seja pela manhã. Mas se você, porventura, não fizer, você vai fazer a hora que der, mas você vai fazer todos os dias. E depois que você contar 21 dias, você já pode considerar que tem um hábito. E se o Senhor for trazer novas declarações, você vai escrever no papel. Eu declaro que o meu casamento é uma bênção. Eu declaro que as minhas filhas são instrumento usado pelo Senhor nas suas mãos. Eu declaro a minha casa nova. Eu declaro o meu carro. Porque não é errado você pedir as bênçãos terrenas, não. Só que antes de tudo, veja o que nós falamos lá no início da live. Tenha prioridades. Primeiro declara a presença dele na tua casa. A presença que inunda. Eu fico imaginando, gente, o que era que Moisés via no monte, que quando ele descia o rosto dele resplandecia, o rosto dele iluminava. Era a presença, era a glória do Senhor. Aleluia. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós falamos muito de Jesus, nós falamos que Jesus vai voltar, nós falamos muito de oração, nós falamos de leitura bíblica e tal, mas a gente não consegue ver o sobrenatural. Começa a declarar, Senhor, eu vivo, hoje é mais um dia que eu vivo o sobrenatural com o Senhor. Eu quero te contar uma coisa aqui para honra e glória do Senhor. Tem 3 vezes já que a Alice falou assim, mamãe, eu tô vendo o brilhinho do céu cair sobre nós. E isso é uma manifestação da glória do Senhor. Para a honra e glória dele. A hora que a gente vai dormir, a gente faz uma oração. E aí, ela falou assim, mamãe, eu tô vendo o brilhinho de Deus cair sobre nós. E eu de verdade, eu quero todos os dias da minha vida lembrar daquilo que Deus fez por mim. Me resgatou das trevas, me resgatou da depressão. E lembrar daquilo que Ele está fazendo. E lembrar daquilo que Ele vai fazer. Ele tem uma vida de plenitude para mim e para você. Tenho conversado com pessoas que estão passando por divórcios, pessoas que estão passando por doenças ou desejo de alguma coisa. E na vida delas parece faltar algo. Mas eu tenho conversado, mas é porque elas ainda não entenderam que a plenitude do Senhor quer invadir o coração delas. E quando aqui está tudo preenchido, o restante vai se alinhando. Né? Uma das declarações também que você pode fazer. Vai fazer essas 3. Mas se o Senhor for tocando, você vai fazer mais. Eu declaro, Senhor, que a tua vontade, ela está sendo feita sobre a minha vida. Ela é boa, agradável, perfeita. Mas tá, isso aí se o Senhor for falando mais alguma coisa. Você vai escrever as 3 coisas no papelzinho pra gente finalizar aqui a live, pra não ficar muito longa. As 3 são: eu declaro que estou no centro da sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que o seu tempo é melhor que o meu. E eu declaro que a minha vida é plena em ti. E peça a Ele. Peça a Ele para te dar essa plenitude no nível sobrenatural. Para que você viva o sobrenatural com o Senhor. É necessário. Então, repito aí as 5 chaves. Convide o Espírito Santo para tudo. Ore, declarando seus pensamentos ao Senhor, submetendo ele ao Senhor. Leia a Bíblia para que você veja muitos exemplos lá e tenha confiança e esperança. Jejue e faça declarações. Amém? Vamos aqui orar para a gente finalizar. E eu te agradeço. Você que... Oi, Fabiana. Repito sim. As 5 chaves para você alcançar a plenitude em Deus. Primeiro, convide o Espírito Santo para tudo que você for fazer. Se é uma faxina, se você vai sair de casa, se você vai ensinar o dever para o seu filho, se você vai trabalhar, convide o Espírito Santo.
Lembre intencionalmente. Fala, Espírito Santo, vamos fazer comigo? Amém. Segunda chave, orar. Ore submetendo seus pensamentos ao Senhor, se revestindo da armadura de Efésios 6:10. Vocês que não sabem o que é, pega uma Bíblia, abra lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Terceira chave, ler a Bíblia. Isso te ajuda a ver lá o que Deus já fez, e Ele é o mesmo Deus, e Ele também pode fazer por nós, né? Ele fez estéril gerar, Ele fez morto, Lázaro estava lá 4 dias morto e Ele reviveu, né? Ressuscitou. Então, terceiro, leia a Bíblia. Quarto, jejue. O jejum, ele alarga o nosso odre, ele alarga a nossa mentalidade, ele alarga, ele desintoxica o nosso corpo físico. E o quinto, faça declarações. As 3 declarações que eu deixei para você escrever no papelzinho, pois esse papelzinho é onde vocês lembram. Eu declaro que estou no centro da vontade de Deus. Eu declaro que o seu tempo é melhor que o meu. E eu declaro que a minha vida é plena em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois, eu vou subir essa live lá no YouTube. E aí eu posto aqui nos status, nos stories, quando eu subir lá. Eu deixo o link aqui. E a live também vai ficar salva no meu perfil, tá bom? Vocês podem ir lá e assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu espero de verdade em Deus que eu tenha abençoado vocês com algo prático e que no coração de vocês fique em fazer, porque é necessário. É necessário que a gente tampe esse buraco. Eu costumo que a gente tem um buraco tão grande que ele é impossível de ser tampado pelas coisas do mundo. E sim, somente pelas coisas do Senhor. Amém? Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Pai, na autoridade do Teu nome, na autoridade do nome de Jesus, nos dá temor na Tua presença, nos dá reverência à Tua presença. Derrama sobre nós, Senhor. Hoje eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus a plenitude do Senhor. A paz que excede todo entendimento, a alegria, Senhor, interior. Pai, que todos os dias nós venhamos levantar alegres no Senhor. Obrigada, Deus. O Senhor soprou em nós de novo o ar da vida, o fôlego de vida. Aleluia, Pai. Eu quero entregar as necessidades das suas filhas e filhos aqui dessa live. Pai, quero declarar também a Tua água, Senhor. Rios de água que flui, Senhor, que sacia a nossa sede. Não é uma água física, Senhor, mas é uma água que sacia a nossa sede, a Tua presença. Amado Espírito Santo, obrigada por ter ficado conosco. Amado Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Ao nós dormirmos, que essas palavras venham, Senhor, causar um reboliço interior. Curas interiores venham acontecer. Quebra de mentalidade, Senhor, de mentalidade de escassez, mentalidade de prisão, mentalidade de falta, venha ser quebradas em nome de Jesus. Senhor, nós te submetemos todas as áreas da nossa vida, espiritual, intelectual, emocional, física, financeira, conjugal, sexual, educação dos filhos, social, ministerial, profissional. Pai, nos ajuda a viver em plenitude, em alegria na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, foi isso. Bênção demais. Toda segunda-feira, tá? Então, toda segunda-feira, às 21h22, nós temos esse encontro aqui. E que o Senhor continue falando, nos ensinando. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te dê uma excelente noite. Um tempo de descanso, de regozijo. E que todas as tuas forças sejam restauradas na autoridade do nome de Jesus. Amém.